Bom, vamos falar um pouco sobre o tema da sublimação na psicanálise. Um texto um pouco não, mas bastante interessante pela amplitude e condensação de um pensamento elaborado, percebido, perscrutado mesmo. Então aqui chamamos as elevações no começo aqui do sumário. Um dos temas seria o prelúdio aqui, elevações, e no qual ele diz assim, sobre a sublimação. Na alquimia, a sublimação designava o processo de modificação radical que convertia o estado sólido em gasoso sem a mediação do estado líquido. Ao abordar a sublimação, Freud se utiliza de um termo de origem latina, sublimierum, que indica um movimento de ascensão ou elevação daquilo que se sustenta no ar. Muito provavelmente ele estava ciente das inserções literárias da palavra. Goethe utiliza essa palavra vinculando-a a uma necessidade de trabalho do espírito, onde sentimentos e acontecimentos precisariam ser, como nos lembra Guirões, trabalhados, acomodados, sublimados. Aristóteles, ao falar da representação na poética, já alude ao fato de que existe ali uma depuração dos sentimentos. Como assinala Reynaud, o espectador pode se identificar com a piedade ou o pavor e realizar ali a catarse. A ação representativa permite ao outro o reconhecimento das formas do apavorante e do digno de piedade. Esse recorte formal possibilita um apaziguamento advindo do prazer estético e da purgação. Nesse sentido, o primeiro momento da clínica freudiana, ao realçar a função da catarse, já indicava um vínculo com o sublime. A capacidade de sublimação do analisando será colocada como um requisito imprescindível ao trabalho analítico nos artigos sobre a técnica de Freud. A sublimação consiste num destino específico da pulsão. A pulsão é um estímulo mental constante com um renovável poder de pressão que visa a satisfação. Esta última implica a modificação apropriada do estímulo mental constante que se contenta apenas com um baixo nível de tensão. Na fronteira entre o somático e o psíquico, o conceito de pulsão, em um primeiro momento, alude ao corpo como regido pelo princípio de prazer, marcando um salto em relação ao corpo biológico da medicina. O corpo humano possui um sentido, uma articulação entre as zonas erógenas e a esfera das representações. A pulsão é bastante plástica. Vários caminhos são capazes de satisfazê-la. Eles podem se combinar. A satisfação de uma pulsão pode ser parcial ou inibida em sua finalidade. O próprio objeto, elemento através do qual uma pulsão se satisfaz, é extremamente variável. Ele se modifica ao longo da vida erótica e de acordo com as conveniências da satisfação. Ao sublinharmos essas características da satisfação pulsional, demonstramos que a pulsão é uma montagem humana histórica e singular. Ela prescinde de um objeto pré-estabelecido tal qual existente no mundo animal. Sua satisfação passa por uma pluralidade de encaminhamentos, Ela pode ser recalcada, revertida em seu oposto, retornar em direção ao eu ou ser sublimada. Na sublimação, como veremos,
A pulsão mantém seu teor sexual, modificando uma finalidade que de sexual passa a ser social. Freud, em sua teoria do sublime, não deixa de evocar Platão. A psicanálise se constitui como um corte em relação a outros saberes. Tal perspectiva não deixa, entretanto, de manter uma conexão direta ou inversa com outros campos de saber, como o da filosofia, de especial interesse no caso da sublimação. A sese platônica em direção à ideia grega prega a substituição da ordem do sensível por aquela do inteligível. Nesse percurso inscreve-se uma modificação subjetiva, ou seja, o sujeito se desenvolve num percurso que abandona prazeres sensitivos por ganhos espirituais. Não poderíamos deixar de ver aqui a convergência desta prerrogativa com a visão freudiana de sublimação. Kant, por se referir a uma fluidez do sublime, que em seu parentesco com a imaginação fica livre da tutela do conceito, aproxima-se da ideia freudiana da sublimação como destino pulsional específico não balizado pelo recalque. Ecos da teorização hegeliana sobre a arte também se fazem ouvir na psicanálise. Assim, no tratamento do sublime, objetiva-se elevar o espírito e adocicar a barbárie, a fim de se ter acesso a um ganho moral. Veremos em Freud a trajetória da noção de sublimação. A mesma se origina dentro dos impasses da satisfação pulsional direta, passa pelas exigências culturais coercitivas até intercambiar um objetivo primeiro por um outro valorizado do ponto de vista estético e moral. No processo sublimatório, o eu possui um papel importante por se constituir como instância capaz de reter uma reserva de libido, adiando a satisfação e deslocando energia para fins considerados mais nobres. O estudo do caso de Leonardo da Vinci se faz necessário por amarrar todos os elementos da concepção freudiana sobre a sublimação, bem como por se ter enriquecido das observações de Lacan. A sublimação do tipo o mais raro e perfeito foi marcada por um repúdio da castração e pela carência paterna. Sua suntuosidade adveio de uma inflação egóica, primazia do imaginário, condensada numa intenção de máxima consciência. O trabalho de Leonardo, entretanto, fez com que ele saísse de uma posição subjugada na fantasia. Ele foi capaz de recriar seu desejo pela obra, obtendo uma modificação subjetiva aliada à pulsão de vida. As considerações de Lacan sobre o amor cortês nos ajudam a compreender a sublimação como um trabalho em torno de um vazio. O amor cortês se constitui como um amor inibido dirigido a uma mulher que, por questões de classe social ou outras, é impossível. A dama inacessível situa-se no lugar de um objeto último do desejo intolerável. O Criador trata então de acalmar o vazio centrífugo, voraz. Adentramos mais pormenorizadamente na arte de amar de Ovídio, por encontrarmos ali algumas balizas da sublimação, como a inacessibilidade do objeto e a falta de complementaridade sexual. Adentramos mais pormenorizadamente na arte de amar de Ovídio, por encontrarmos ali algumas balizas da sublimação, como a inacessibilidade do objeto e a falta de complementaridade sexual. Achei interessante mais esse parágrafo, por isso repeti-lo. A necessidade de criação surge precisamente como uma tentativa de dar conta desses impossíveis. Um amor platônico. Ao contrário de outros conceitos da psicanálise, a sublimação surge de maneira não sistematizada na obra freudiana.
Alguns autores, como Jean Laplanche, sublinham que ela deve ser considerada mesmo como um índice. Podemos tratá-la como um conceito aberto a reconstruções numa atitude bastante condizente com a proposta psicanalítica. Nessa perspectiva, é lícito perceber os destinos de determinados argumentos do campo filosófico na psicanálise, mais do que nos determos na pureza da concepção platônica, tarefa que delegamos à competência filosófica. Abordaremos um Platão possível a partir da psicanálise dentro de nosso tema de interesse. Temos assim linhas de raciocínio afins ou possíveis áreas de interseção de conjuntos distintos, o filosófico e o psicanalítico. A herança filosófica maior, a compor a espessura do conceito de sublimação, parece mesmo ter sido recebida de Platão. A concepção do sublime em Platão articula-se à sua doutrina das ideias. A maêutica consiste na capacidade do sujeito de recriar a partir de uma dialética ascendente que o coloca numa linha de raciocínio qualitativamente superior a uma antecedente. Ela age através da inquietação pela reformulação contínua e ampliação das formas de confronto com os problemas. O sujeito se modifica por si, apreendendo a verdade da ideia. Vemos aqui uma possibilidade de modificação subjetiva atrelada a uma valorização da ideia como essência, verdade que fala. Tal dialética, entretanto, traz o defeito da incerteza ou da dificuldade conclusiva. Platão opera, portanto, uma transição epistêmica que, paulatinamente, desliga-se de posições socráticas em prol de uma filosofia própria. A doutrina das ideias visa solucionar o problema do conhecimento. Prega a existência de formas incorpóreas e transcendentes que seriam modelos para os objetos sensíveis. A ideia é um princípio julgado o mais sólido. Tudo o que concorda com tal princípio é considerado verdadeiro. Aquilo que discorda do mesmo é considerado falso. A ideia é uma condição incondicionada do conhecimento, causa intemporal para os objetos sensíveis, elemento último a ser buscado. A teoria platônica propõe uma ascese, elevação, que se revela surpreendentemente consoante com a definição freudiana de sublimação. Existe uma modificação subjetiva naquele que troca a ordem do sensível por aquela do inteligível. Há um ganho moral implicado nesse processo que se converte em ganho civilizatório para a humanidade. O banquete é especialmente interessante para o nosso tema. No todo, pode ser considerado um discurso sobre o amor e seus elementos de composição, o belo, o bem, o saber. Desenvolve-se numa ascese onde uma espécie de última palavra é dada a Diotima, uma mulher, este ser versado nas questões do amor. A fim de nos determos apenas em alguns convívios, tomemos o discurso de Pausanias. Segundo ele, o amor carnal deve ser atribuído a Afrodite Pandêmia. Tal amor é impulsivo, visa mais o corpo que a alma daqueles que são mais desprovidos de inteligência. Tem como objetivo a efetivação do ato sexual, sem qualquer preocupação de ordem moral. Uma satisfação pulsional é obtida, assim, de uma maneira mais direta, aproveitando-se inclusive de uma depreciação do objeto. Esse tipo de amor popular é considerado mal por Pausanias, uma vez que ele despreza a alma. O amante do caráter, regido pela deusa celeste Urânia, busca no outro um conteúdo moral, a constância, elemento perene pertinente à ideia. Temos aqui a moral como baliza das estratégias do desejo. O próprio amor grego, amor pelos jovens,
inscreve-se dentro de prerrogativas morais bem estabelecidas. Tanto o amante como o amado valorizam as virtudes. Trata-se, portanto, de um amor pelo saber que provoca uma elevação subjetiva. O retorno social desse tipo de enlace é nobre porque provoca grandes ideias nos governados e facilita o estabelecimento de associações inabaláveis. Agatão, ao tecer seu elogio de Eros, o deus do amor, vai apontá-lo como o mais belo, o melhor e o mais jovem dos deuses, dada a sua capacidade de se renovar constantemente. A beleza, sendo uma qualidade que envolve os objetos de desejo, atrai sempre a corrente amorosa. Se cada discurso pode ser considerado como um salto ou uma retificação em relação a seu antecedente, a fala de Diotima, exposição alegórica que surge no discurso de Sócrates, condensa uma espécie de síntese dialeticamente superior e conclui o embate teórico do banquete. Sócrates demonstra os raciocínios de seus antecessores, mostrando suas falhas e inconsistências, unilateralidades, incongruências mesmo também. Unilateral. Nesse contexto, o homem não poderia ser um deus, insuficientes e unilaterais, as teses que Sócrates refutava. Nesse contexto, o homem não poderia ser um deus, posto que não se encontra em estado de plenitude. Seria antes um gênio ou um demônio, na medida em que, sendo o amor de algo, revela a falta que comanda sua busca. Sócrates opera um deslizamento do amor pleno, imaginário, ao desejo como possibilitado por uma falta, personificado pelo amante. O amante quer o belo porque é bom, sendo o bom aquilo que capaz de trazer felicidade. O desejo de conservar o bem abre o campo de articulação do belo e do bem com o imortal próprio à ideia. O bem se associa à continuidade. A própria criação inclui essas noções que se implicam em seu processamento. O belo é um aliado da concepção, musa que acalma e faz transbordar de júbilo aquele que concebe. O amor lida com a geração no belo, condição fundamental da imortalidade. A procura da imortalidade se converte num princípio universal, descentrador, permitindo a saída de si. O universal estará presente na construção psicanalítica sobre a sublimação. Na perspectiva platônica, a criação de seres, obras e ideias permite a perenização das lembranças, que se atualizam através do exercício contínuo do pensamento. Encontram-se tais lembranças embutidas como imortais, num mortal capaz de renovações. A concepção na alma se apresenta como mais valorizada que a concepção física. Ela produz excelência, virtude, traz renome e glória. De uma certa forma, o amor grego revela o descompasso entre a satisfação pulsional humana com o que seria uma gratificação instintiva, uma vez que o amado não é o complemento do amante. Seu poder de atração depende da esfera das representações. A beleza dos corpos funciona como um quesito num ritual de iniciação. O amor por um único belo corpo suscita a criação de belos discursos. Se for a forma do belo o que interessa, então se pode passar da beleza de um para aquela de todos os corpos, e daí para a beleza dos ofícios, das ciências, até se chegar à contemplação do belo. A contemplação sucessiva do belo marca um encadeamento que funciona enquanto suspense preparatório ao surgimento do deslumbramento na descrição do belo em si. A sese proposta no banquete
se esboça como uma metáfora da economia pulsional. O modelo primário de satisfação humana não prescinde do corpo. A pulsão, força constante de origem somática, representa uma excitação para o psíquico. A satisfação se dá como uma descarga pulsional onde uma tensão elevada a seu nível mais baixo. A importância do corpo, mesmo que por outro viés, é ressaltada no início da ascese platônica. O que a psicanálise nos ensina é que encontramos resquícios de zonas corporais também ao final do processo. O olhar de nossos objetos está presente na contemplação do belo e no estado psíquico do deslumbramento provocado pelo mesmo. Haveria uma espécie de paridade entre o êxtase na ideia e o prazer próprio ao ato sexual. A energia é única e sexual. A sublimação troca um fim sexual por outro ideal e social. Ela sofre uma incidência moral que legisla sobre o desejo. O deslumbramento, também presente em determinados relatos de êxtases religiosos, apresenta seus contornos com maior clareza no deslumbramento